E aí galera, tudo bem? Estamos aqui então, gravando mais uma videoaula. Quero apresentar a vocês o novo visual do canal, tá? Umas coisinhas aqui que eu andei mexendo, não sou muito bom nessa parte visual, mas acho que deu uma melhoradinha aqui, já que não tinha nada, né? Deu uma melhoradinha aqui e também acrescentei uma apresentação aqui uma vinheta, né? Que a gente chama, das videoaulas. Bem legal. Vou começar a colocar agora no início das videoaulas, tá? E eu gostaria também de perguntar para vocês como que está sendo, como que estão as videoaulas, se vocês estão entendendo, se está difícil de entender. Eu não tive comentário nenhum ainda nos vídeos, não recebi nenhum e-mail ainda. Eu gostaria de ver com vocês se vocês estão gostando, como estão os vídeos, se é isso que vocês esperavam, se eu preciso melhorar. O nervosismo inicial está acabando, está diminuindo, eu já estou conseguindo me expressar melhor. Mas conforme vai passando os dias aí, as gravações, as videoaulas, a gente vai melhorando cada vez mais. Eu consegui agora também liberar no YouTube, no meu canal, para postar vídeos maiores que 15 minutos. Então eu vou poder estar estendendo um pouco aí as videoaulas, que é bom para vocês, certo? Não vou gravar videoaulas muito extensas também, porque daí fica meio cansativo, né? Uma videoaula, sei lá, de 30, 40 minutos fica muito grande, né? Então eu acredito que em torno dos 20, 25 minutos, 15, 20 minutos por aí. Acho que é uma videoaula de bom tamanho, né? Então tá, então eu aguardo a resposta de vocês, tá? Podem comentar aí no canal, ou nos vídeos, podem me enviar e-mail também. Eu deixo o meu e-mail sempre no comentário ali do vídeo, tá? Na descrição do vídeo. Então eu aguardo o comentário de vocês para ver se precisa melhorar em alguma coisa, se eu estou sabendo me expressar direito, tá? Se tá bom para vocês dessa maneira que eu estou me expressando, tá? Se faltou eu explicar de uma maneira diferente, não sei. Eu aguardo a resposta de vocês, tá? Algumas dicas, se tiverem também, são bem-vindas, tá? E é isso aí, vamos iniciar então a nossa videoaula, videoaula do número 2, né? Verificar aqui, a gente tem os vídeos, as playlists. Eu iniciei o curso básico de Pascal também ontem, né, dia 4/6. Hoje eu vou gravar mais uma videoaula. E aqui nós temos o curso básico de programação Delphi, então a gente está na segunda aula, certo? Então, vamos lá, vamos iniciar essa aula. Bom, então na última aula a gente viu como que cria um projeto novo, como que salva, vimos também algumas propriedades aqui dos formulários, né? Como que define o nome do formulário. A gente viu aqui também a estrutura do projeto, né? O código-fonte do projeto, como que ele trabalha. E hoje eu pretendo apresentar a vocês como que se cria uma classe, tá? Então é isso aí, vamos lá. Aqui no Delphi, então, vamos em File, New. No meu aqui aparece já Unit Delphi, mas se no de vocês não aparecer, vocês podem clicar em Others, digitar aqui Unit, Delphi Files, apareceu o Unit aí. Eu dou um OK. Então, Delphi criou automaticamente uma Unit para mim. Ele definiu o nome como Unit 1. Se eu criar mais Units aqui, ele vai definir Unit 2, Unit 3 e assim por diante. Né? Como eu expliquei já na aula passada, ele não foi salvo ainda, então fica aquele lapisinho na aba. Né? Então, a partir do momento que a gente salvar, ele vai sumir aquele lapisinho, indicando que foi salvo com sucesso. Aqui do lado, na estrutura do nosso projeto, vai aparecer também o Unit 1, gerente, que é o formulário principal que a gente criou na última aula, né? E aqui é o projeto, certo? Então, vamos lá, vamos salvar essa Unit aqui então com o nome de país. Tá? Aqui é uma classe país. Eu tenho isso aqui, país.pass. Como ela é uma unit, então eu defini aqui o país, tá? O
costumo trabalhar com padrões assim para não me perder depois. Então, o país vocês podem trabalhar com o padrão de vocês também, tá? Não tem problema algum. Mas eu trabalho com esse padrão, então eu vou seguir esse padrão e passar para vocês os meus padrões. Se vocês querem aderir, né, do jeito que eu programo, pode ficar à vontade, tá? Então vamos lá. Para criar uma classe, né, a gente precisa definir, primeiramente, que essa unit vai ser uma classe, né? E por enquanto ela não é uma classe, ela não tem um tipo, né? Então aqui a gente vai definir type, tipo, né? Type em inglês, o nome da classe país e o tipo da unit, que é igual a class, né? Então ela é uma classe, certo? Automaticamente, quando eu pressionei Enter, o Delphi já acrescentou para mim aqui o end, tá? A gente vai trabalhar aqui dentro, a estrutura da classe, e depois, mais para baixo, que tem a implementação, que são os métodos aqui que a gente vai implementar e vai programar a outra parte, na verdade, os métodos da classe, né? Então vamos lá. Aqui a gente vai definir, então, vamos trabalhar primeiramente com dois tipos de visualizações e dados aqui da classe. A gente tem o private, a gente tem o public, certo? Qual que é a diferença dos dois? Tudo que você declarar dentro do private, somente a classe o país vai poder visualizar essas informações, certo? Então todas as variáveis que você declarar dentro do private, somente o país vai poder visualizar e trabalhar com elas, tá? Mas nenhuma classe vai poder visualizar essas informações. Então eu sempre trabalho no private, eu sempre declaro as minhas variáveis internas da classe, e no público, né, já disse, então tudo que eu declarar aqui no public vai estar visível no projeto inteiro, tá? Então aqui é essa a diferença dos dois, certo? A gente tem outras definições aqui que eu vou apresentar nas próximas aulas, tá? Então, vamos trabalhar com essas duas primeiro. Aqui no private, então, eu vou declarar minhas variáveis. Eu vou declarar então aqui, vamos lá. Meu país ele vai ter um código, ele é do tipo integer, tá? Eu coloco dois pontos, então eu coloco o nome da variável, dois pontos e o tipo, né, que ela corresponde, certo? Aqui agora eu vou colocar a descrição do país, descrição, string. Você pode definir por padrão aqui o tamanho do string que você quer, tá? Então o Delphi você vai aceitar até 100 caracteres. Você pode colocar mais, 1024, a quantidade que você quiser colocar aí. Eu procuro trabalhar assim, não limitando, tá, a descrição. Eu limito no banco de dados. Aí, se você não, aí tem um problema, né? Se eu não limitar aqui, vai enviar para o banco de dados uma informação, por exemplo, no banco de dados eu limitei 100 caracteres, né? Se eu enviar uma informação que contenha 101 caracteres, vai dar problema na hora de persistir esse dado, certo? Na hora de salvar no banco de dados. Por quê? Porque no banco de dados eu setei 100, né? E aqui eu joguei um valor de 101, né? 101 caracteres. Então vai dar problema. Vocês podem adotar esse padrão, podem utilizar aí o tamanho padrão de cada variável, tá? Isso funciona somente com string, se eu não me engano, tá? E, bom, eu trabalho sem, eu procuro sempre definir esse tamanho máximo aí lá no formulário, lá nos componentes do formulário, eu seto o máximo de dígitos que o usuário pode digitar, então ele não tem esse problema, tá? Então vamos lá. Sempre separando cada linha de código por ponto e vírgula, tá? Então o código é do tipo integer, ponto e vírgula. Nova linha, descrição, dois pontos, string, ponto e vírgula, certo? Então essas são as duas variáveis que eu vou ter na minha classe país, tá? Lembrando que elas não vão aparecer em lugar algum, somente a classe país vai poder visualizar e trabalhar com elas, certo? Aqui no public é que vão aparecer os métodos, né? Que vão aparecer em toda a parte do projeto. Então vamos lá. Toda classe a gente precisa instanciar ela na memória, tá? Criar ela, informar para o computador, para o sistema operacional, que a gente está instanciando uma classe, que ela possui essas variáveis, e a gente quer que armazene um lugar na memória, né, para poder criar essa classe, certo? Então, a gente precisa ter o constructor e o destructor. A gente precisa construir, criar a instância da classe e destruí-la depois de criada. Tá? Por que destruí-la?
Porque se a gente criar e ficar criando várias vezes a classe e não destruir, vai populando a memória, vai enchendo a memória. Vai chegar uma hora que o seu computador vai estar abarrotado de informação, abarrotado de lixo, na verdade, né? Que não precisaria estar ali. Aí vai começar a ficar lento o sistema, vai começar a ficar lento o computador, né? E daí vai ter que reiniciar o computador para limpar toda a memória e começar a trabalhar com o sistema de novo. Então a gente precisa ter o constructor, então a gente vai definir aqui o constructor. Ele é um método interno do Delphi aqui, então eu digitei aqui, ele já apareceu para mim, ó, constructor já apareceu para mim, eu dou um enter ele completo, tá? Constructor, e aqui eu defino o nome desse método que eu quero chamar. Então eu coloco aqui cria objeto, pode colocar cria instância, certo? Então vocês definem aí o nome que vocês quiserem, tá? O nome que vocês quiserem utilizar aí. Mas lembrando que sempre tem que manter um padrão, tá? Mantenha um padrão aí para não se perder depois no meio do projeto. Porque, pensa, vocês podem ter aí 20, 30, 40, 50 classes, né? Então é bom sempre manter um padrãozinho. Você começa desse jeito e termina desse jeito, certo? E a gente precisa do destructor para destruir a classe, certo? Destruir a instância. Eu coloco o nome aqui, padrão, destrua-se. Apenas destruir e aqui criar o objeto. Então a gente pode, aqui agora, já definimos os dois métodos, tá? A gente não implementou ainda, a gente vai implementar aqui logo abaixo. Por enquanto a gente só está declarando os métodos, tá? Agora a gente precisa ter métodos para inserir valores nas nossas variáveis e recuperar esses valores que a gente inseriu nas variáveis, certo? Para isso, a gente utiliza o get e set. Tá? O get é para retornar um valor e o set é para setar um valor dentro da variável, certo? Então a gente utiliza uma procedure set código, passo por parâmetro, procuro definir sempre p como parâmetro aqui dentro, tá? Uma variável do tipo inteiro. Por que uma variável do tipo inteiro? Porque o código é inteiro. Então eu tenho que passar por parâmetro uma variável do tipo inteiro, certo? O que acontece aqui? Eu vou mostrar para vocês no final dessa aula como que se seta valores dentro da classe e como que se recupera, tá? Essa procedure aqui, o que ela faz? Quando você chamar esse país.setCódigo e mandar um valor, por exemplo, o valor 1 aqui dentro, o que ele vai fazer aqui na implementação? Ele vai setar esse valor 1 no pcódigo dentro da variável código interno aqui, certo? Lembrando que a gente não consegue acessar essas variáveis aqui, tá? Porque elas são privadas da classe, certo? A gente consegue acessar esses métodos aqui. Então a gente utiliza o setGet para setar valores, para poder acessar de uma certa maneira, né? Para a gente poder acessar as variáveis, os valores delas, tá? Setar valores. Então procedure set descrição. Mesma coisa, p descrição. Porém aqui a gente vai ter que receber um string. Tá? Um string, porque a variável é um string, certo? Agora, a gente já fez os métodos para setar valores. Agora a gente precisa fazer os métodos para recuperar valores. Então, function. A procedure, ela não retorna valores. Tá? Então, se a gente chamar setCódigo, ela espera algum valor. Ela espera você passar algum valor, certo? Ela não retorna um valor para você. Agora, uma function, ela retorna um valor, certo? Então, a gente pega e declara como getCódigo. Aqui você pode colocar outra informação se você quiser. Inserir código, recuperar código, tanto faz, não tem problema. Isso aqui é o nome da função e da procedure, mas lembrando, sempre manter um padrão, tá? Não esqueça de manter um padrão. Então, getCódigo, ele vai retornar o quê? Um integer. Tá? Então, veja que aqui eu coloquei, ao invés de colocar entre parênteses, eu coloquei 2 pontos, integer, informando que essa função aqui, ela vai retornar o valor inteiro, tá? Que é o código em si, certo? Então, vamos para o próximo aqui. Function get function get descrição string. Vai retornar um string. A variável é string, então vai retornar um string. Certo, terminamos os nossos métodos aqui. Tá? Agora a gente precisa implementar, porque só assim ele não vai funcionar. Se a gente rodar o sistema aqui, vamos ver o que ele vai falar. Olha só, deu erro. Está falando que não foi implementado. Está em inglês aqui, mas ele está falando que não foi implementado.
essa declaração aqui. Então a gente precisa implementar ela. Para a gente implementar, a gente pode fazer manual, tá? Ou a gente pode usar uma tecla de atalho para facilitar o nosso trabalho, que é o Ctrl Shift C. Tá? Você tem que deixar o cursor do mouse aqui, clicar aqui, entre o public aqui, né? E dar um Ctrl Shift C. Ele vai implementar automaticamente para nós aqui, tá? Aqui embaixo. Agora o que a gente precisa fazer aqui embaixo? No Cria Objeto, a gente sempre costuma iniciar as variáveis, tá? Iniciar as variáveis com valores padrão. Por quê? Porque quando você cria uma instância de um objeto, de uma classe, ele inicia o objeto geralmente com lixo, as variáveis. Então é bom sempre setar um valor padrão aqui com esse problema, certo? Então precisa inicializar essas variáveis com um valor padrão. Eu costumo iniciar a variável inteira e variável real, né, valor float, com 0, e as variáveis com string, aspas simples, abre e fecha aspas simples, indicando que ele vai inicializar em branco essa variável string. No destrua-se, a gente não precisa destruir as variáveis, porque não tem como destruir uma variável, certo? Você poderia setar um valor aqui na variável, mas não destruí-la, certo? Então aqui ele vai rodar o destructor, não vai fazer nada dentro desse método e vai retirar esse país da memória, tá? Agora aqui para baixo, vamos lá, vamos implementar as functions, que são os gets, e as procedures, que são os sets, tá? Então aqui a function que a gente criou é o set, é o get país, e o get descrição, tá? Ele vai retornar um valor inteiro. Pode ver aqui que ele vai retornar um valor inteiro. Ele está igualzinho a nossa declaração lá em cima, certo? Porém com o begin e end aqui embaixo. Tá? Então dentro do begin e end, o que a gente vai fazer? Result, dois pontos, igual, tá? Código. Ele vai retornar a variável interna nossa, código. Esse result aqui, ele é utilizado para retornar algum valor nas funções, tá? Então, result, dois pontos, igual. Veja aqui que agora a gente está utilizando dois pontos igual, tá? Então, quando uma variável ou um método recebe alguma informação, a gente precisa colocar dois pontos igual, tá? Quando ele é do tipo integer, do tipo string, para declarar o tipo da variável, a gente coloca dois pontos. Mas para receber algum valor, a gente coloca dois pontos igual. Tá? E vamos retornar o nosso código, nossa variável código. Então, em qualquer lugar do sistema que a gente chamar essa função país.getCódigo, ele vai retornar o valor do código para nós. Tá? O valor do código que foi setado anteriormente. Tá? Se a gente não setar nada, no código, na variável código, se a gente não chamar a função setCódigo, ele vai retornar 0 para a gente, indicando que a classe está limpa. Tá? Foi zerada, foi virada agora, não foi setado nenhum valor. Aqui a mesma coisa a gente vai fazer para a descrição. Então, result descrição, beleza, vai retornar um string descrição. Mesma coisa com um inteiro lá que é o código. Agora aqui nas procedures, sets, tá? Quando chegar chamar em algum lugar do sistema país.setCódigo e passar por parâmetro um valor inteiro, a gente tem que receber esse valor aqui. Então, o que a gente vai fazer? A variável interna, tá? O código, recebe o valor que foi passado por parâmetro. Tá? Então, lá no gerente, por exemplo, clicou no botãozinho lá, setCódigo, e viu o valor 1, vai receber aqui como parâmetro o valor 1 e vai setar esse valor 1 no código. Tá? Então agora, a partir desse momento, o código não vai estar valendo mais 0, vai estar valendo 1. Tá? A mesma coisa para a descrição. Vamos pegar a variável interna, receber o parâmetro que veio do outro local do sistema, né? Um string. Beleza, setamos os valores, implementamos os nossos métodos aqui então, e aqui finalizamos a nossa criação da classe. Tá? Então, é uma coisa simples de fazer, se você seguir aqui todos os passos certinho, não tem erro, tá? É bem tranquilo de se fazer. É bom vocês irem criando várias classes aí, tá? Para ir se acostumando, memorizando esses métodos aqui, tá? Os principais que você não pode esquecer. Você precisa definir o tipo dessa unit, tá? Essa aqui é uma unit, ela é do tipo class,
e o nome dela é país. Tá? Aqui é meio confuso, por quê? Porque ele coloca type, aí coloca o nome da classe, e daí depois o tipo, né? Teria que ser ao contrário, class igual a país, que é o nome, né? Mas não, é assim mesmo, type, país igual a class. Aí depois tem as formas de visualização dos métodos e das variáveis. O utilizado sempre é o private e o public, tá? Depois a gente vai ver outras visualizações de variáveis aí. Mas por enquanto vocês utilizam o private e o public, que está de bom tamanho. Dentro do private vocês vão declarar as variáveis, tá? As variáveis internas da classe. Aqui eu declarei o código como sendo integer e a descrição como sendo string, certo? Dentro do public vai aparecer, esses métodos aqui vão aparecer em toda a parte do sistema, tá? Então, qualquer lugar que eu chamar, instanciar a classe país, instanciar o objeto, né, país, e pedir para ele, país.criaObjeto, ele vai criar, tá? Ele vai aparecer. País.setCódigo vai aparecer, então tudo isso aqui que está dentro do public vai aparecer, tá? Em qualquer local do sistema. Só você chamar um país ponto alguma coisa, ele vai aparecer esses métodos aqui, certo? Então a gente declarou esses métodos aqui, tá? Criamos o constructor para criar o objeto, instanciar o objeto da memória, e criamos o destructor para destruir o objeto da memória, tá? Limpar da memória. Lembrando, nunca esqueça de declarar o constructor e o destructor, porque a gente precisa, todo objeto, toda classe precisa ser instanciada. Se você não instanciar, vai dar problema. Tá? Você não vai conseguir setar esses valores aqui. Tá? Você vai tentar setar esses valores, não vai conseguir porque não tem nenhum local reservado na memória para setar esses valores e guardar esses valores na memória, certo? Então, uma classe nada mais é do que um pacote. É um pacotinho, tá? Que fica lá na memória aguardando receber dados, tá? E dentro desses dados, ele é um pacote que tem uma planilhazinha. Então, vamos visualizar assim. Ele tem uma planilha onde tem as suas colunas. Coluna código e a coluna descrição, certo? Tá lá na memória, está limpinho lá. Quando você manda criar uma instância, né? Ele vai lá para a memória. Aí ele cria o objeto e já joga nas colunas, código e descrição, nas variáveis, joga esse valor aqui. Então vai estar isso aqui lá na memória. Se você não clicar, se você não chamar o destrua-se depois que você utilizar essa classe, esse objeto, ele vai ficar lá esses valores e aqui vai ficar como lixo, porque o Delphi ele vai ficar apontando para aquela parte da memória e até você não destruir, ele não vai sumir de lá. E se você fechar o sistema, ele vai continuar lá ainda porque o Delphi não destruiu ele, certo? Aqui nós temos as procedures, né? Como eu falei, ele não retorna valor, ele só recebe. Set código é o nome que eu dou para as minhas procedures, tá? Para setar, enviar a informação para dentro da classe. Passo uma variável, o nome da variável vocês podem colocar, na verdade, o nome da variável aqui que vocês podem colocar o nome que vocês acharem interessante, tá? Para ficar tranquilo depois, quando vocês visualizarem, baterem o olho aqui, vocês vão identificar o que é, tá? Aqui dentro a gente coloca então a variável e o tipo que a gente vai receber, certo? Aqui mesma coisa para a descrição. As functions então são para receber valores, tá? Quando chama o getCódigo ele vai retornar o valor inteiro, tá? E quando chama getDescription ele vai retornar o string. E o destructor para destruir o objeto. Ctrl Shift C aqui em cima, Ctrl Shift C, ele vai gerar para a gente a implementação. No cria objeto, a gente vai inicializar as variáveis, tá? Com algum valor padrão, tá? O inteiro eu inicializo com 0 e o string eu inicializo com aspas simples para informar que ele está em branco, tá? Eu posso inicializar com alguma informação aqui, com algum texto, não problema, você pode inicializar. Mas o interessante é inicializar limpo. O destructor a gente não vai utilizar nessa classe aqui, mas a gente vai utilizar em outras classes, tá? Por enquanto, nessa classe a gente não vai utilizar. GetCódigo, que são as funções. Na function getCódigo, como ele retorna, ele pega um valor, tá? Então ele vai ter que retornar um inteiro. Para retornar um inteiro, dentro do BeginEnd, a gente chama a função result, que é a função interna do Delphi, recebe código, ele vai retornar a variável código interna. Mesma coisa para a descrição. Nas procedures, vamos setar valores, tá? A gente recebe um valor por parâmetro aqui, que é o código, ele é inteiro. O código interno
tá? A variável código interno da classe vai receber essa variável, né, esse parâmetro que foi enviado de algum lugar do sistema. E aqui mesma coisa para descrição, certo? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Para quem gostou do vídeo, não esqueça de dar um like básico aqui embaixo, tá? Clicar em gostei. E para quem não está inscrito ainda no nosso canal, por gentileza, clique e inscreva-se aqui embaixo, tá? Para ajudar na divulgação do nosso canal. E é isso aí. Eu criei também uma comunidade no Facebook, tá? Por dentro da informática.com. Deixa eu verificar aqui. .com. Estou virando já. Esse horário já fica meio lerdo já. Então aqui eu criei. Quem quiser estar participando aí da minha comunidade, do meu grupo aí, fique à vontade, tá? É por dentro da informática. Aqui eu vou estar publicando todas as atualizações do YouTube, todos os vídeos que eu vou estar publicando lá. E também, se o pessoal quiser tirar dúvidas, podem ficar à vontade, pode publicar aqui que eu vou responder, tá? Assim que possível. E é isso aí, pessoal. Eu espero vocês, então, para uma próxima videoaula. Espero que vocês comentem para mim aí no vídeo como que está ficando as videoaulas, se vocês estão gostando, se está faltando alguma coisa, se tem alguma dica. Você poderia melhorar nisso, você poderia melhorar naquilo, poderia falar mais devagar, mais rápido, mais alto, a qualidade do vídeo está ruim, a qualidade do áudio está ruim. Então, por favor, isso é muito importante para mim. Eu preciso saber, eu preciso do feedback de vocês, do retorno de vocês, para mim saber se vocês estão gostando ou não. Tá? Então aí, é isso aí. Então até a próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau.